Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom e nos ouve. O Senhor tem cuidado de nós, tem manifestado o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, que é e que há de vir. Nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome e engrandecemos a tua fidelidade. O Senhor é muito bom e é o único digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Aonde viveríamos e o que faríamos sem a tua presença, Pai? Não há outro lugar para ir, não há outra coisa a fazer senão adorá-lo, exaltá-lo e agradecê-lo. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado pela sua graça que é derramada sobre nossas vidas todas as manhãs. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque conhece as dores e os desejos dos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tem caminhado conosco, mesmo em meio às lutas e tribulações, sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, Pai, por tua fidelidade, pela tua graça e pela sua misericórdia, Pai, que se renova sobre nós. Louvado, exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado pelos pequenos detalhes. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela casa que temos. Louvado e engrandecido seja o Senhor que tem cuidado e ministrado sobre nossas vidas. Nós te amamos e desejamos a tua presença todos os dias e que tudo seja para a glória do teu santo nome, Senhor. Te clamo, Pai, vem ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, se manifeste nesta manhã sobre as nossas vidas, que possa haver uma compreensão da tua palavra, que possa haver uma compreensão, Senhor, de tudo que vamos ler, de tudo que o Senhor tem para falar para nós. Que possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios do conhecimento e da essência do Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que possamos desfrutar cada vez mais da tua essência, Pai, sabendo cada vez mais e conhecendo ao Senhor cada vez mais profundamente, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nós os dons de conhecimento, de sabedoria, de profecia, de discernimento de espíritos, os dons que o Senhor desejar para nós, no momento certo e na hora certa, para ser usado com toda a sabedoria que vem de ti, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, aviva a sua igreja, Senhor. Que haja uma transformação e uma sede de buscá-lo, que haja uma vontade de estar cada vez mais próximo de ti, que essa vontade, esse desejo de orar aumente em nossos corações, para que possamos cada vez mais estar perto de ti, Pai. Ter mais intimidade, ser filhos maduros e receber o derramar do teu Espírito cada vez mais. Nos coloca, Senhor, em situações onde possamos proclamar o teu evangelho, onde dos nossos lábios saiam palavras que vêm do teu amor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Seja com a nossa nação, seja com este povo, que o Senhor traga um avivamento para a sua igreja, que o Senhor traga transformação para a sua igreja, que o Senhor faça e levante pessoas de oração,
pessoas que desejam buscar o teu espírito, pessoas maduras, que desejam cada vez mais e mais a tua presença, e que este movimento cresça, para que teu espírito se derrame sobre nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que não seja o avivamento de um local ou de uma pessoa, mas que seja o avivamento completo da sua igreja para uma nação, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que haja uma verdadeira transformação, que líderes acordem e despertem e comecem a buscar cada vez mais a tua face, em oração, em súplicas, desejando estar na tua presença para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Perdoa os pecados dessa nação, a iniquidade, Senhor, a prostituição, a idolatria, a injustiça, a venda. Oh, Pai, tem misericórdia deste povo tão impuro, esse povo tão egoísta que só pensa em si próprio. Ah, Senhor, desperta a sua igreja para que ela faça a diferença em nossa nação, que ela traga algo diferente, em que as pessoas, assim como Zacarias, grude na barra das nossas calças e fale: eu desejo isso que você tem. Mas para isso é necessário que haja uma transformação em nós. Chega desse evangelho raso, superficial, que a gente possa verdadeiramente mergulhar na tua presença e viver todos os dias segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Seja com Jerusalém também, traga paz para aquele lugar, para aquele povo, traga paz para o Oriente Médio, Senhor. Console o coração daquelas pessoas que ainda estão em guerra, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo, como na Rússia, na Ucrânia, como em países pequenos que vivem em conflitos, Pai, como missionários perseguidos ali na África, Senhor. Que a sua misericórdia seja sobre as nações e que haja transformações sobre os povos. Eu sei que cada vez mais o evangelho vai ser perseguido, cada vez mais igrejas vão ser fechadas, e também sei que cada vez mais pessoas vão ter um encontro verdadeiro contigo, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja reconhecido em todas as nações. Derrama do teu espírito, assim como está em Joel 2, para que os teus filhos maduros possam fazer milagres, possam fazer coisas que os olhos não compreendem, para que o seu nome seja exaltado e glorificado hoje e sempre, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos desejos, sonhos, dores. Então, que o Senhor venha derramar da sua graça, da sua bênção e da sua cura sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. E eu te peço também pelas pessoas que estão no grupo, por aquelas que ainda vão entrar, que o Senhor aumente o sonho e o desejo de conhecer a tua palavra, que o Senhor as desperte, que o Senhor as incomode para a honra e glória do teu santo nome, Pai, para que não é o desejo que só o grupo cresça, mas sim que a tua palavra seja propagada e que as pessoas possam cada vez mais estar presente, ouvir da tua palavra e que possamos crescer juntos neste ministério que vem do Senhor. Porque tudo isso daqui é para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então? Bom dia, dona Leonilda. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. A gente já leu os 2 primeiros capítulos, já viu como foi a criação, tanto dos céus como da terra. A gente já viu os detalhes em que Deus cuida, a gente já viu que o haja luz do capítulo 3 não tem a ver com o sol, nem com as estrelas,
mas sim tem a ver com a presença do Senhor. E a gente pode ver também no capítulo 2 toda a criação do Senhor sendo concluída, o seu exército sendo concluído, e aí a gente vem em detalhes também toda a criação do homem e da mulher, as responsabilidades que o homem tem e tinha sobre cuidar do jardim e ter manutenção daquele jardim. A gente também viu que Deus apresentou a Adão a árvore, tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que ele não deveria comer. Então Deus faz ali uma cirurgia, algo assim maravilhoso em Adão e entrega a Adão Eva, o ápice de toda a criação, que é o homem e depois a mulher, para concluir toda essa beleza. E ali então Adão chama ela de mulher, Ixá, né? Ele é Is. Então, que na verdade não é homem e mulher, né? É sim varão e varoa. E ali Deus conclui, então, falando que o homem deve deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, se tornar uma só carne, que tem a ver com seus filhos. E eles viviam nus e não sentiam vergonhas, porque estavam na essência de Deus e eles eram luz e estavam na presença do Pai. Agora a gente vai para o relato da queda de Adão e de Eva. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente que era muito astuta, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Aqui eu já acho bem interessante, que às vezes a gente não, pelo menos eu penso dessa forma. Eu acredito que não só a serpente, mas todos os animais que estavam ali no jardim, eles falavam. Eles tinham voz. Por quê? Porque senão seria algo estranho para Eva, né? Um animal tá falando com ela. E que essa linguagem, essa voz foi tirada no momento da expulsão do jardim. No momento que tudo fica selvagem, vamos colocar dessa forma. Então eu acredito que pela serpente falar com Eva e ela não achar estranho isso, de, de existem algumas possibilidades. Isso já vinha acontecendo com o tempo, tipo de bater um papo, né? E depois começar a questionar. Ou então que os animais falavam, assim como eu vou voltar a citar as Crônicas de Nárnia, aonde os animais falam. E que, na verdade, com o pecado isso se perdeu, essa ligação se perdeu. Por isso que Adão tinha domínio sobre todas as coisas. Assim como ele falava com os animais entendiam, os animais respondiam e ele também entendia. Então a serpente, ela coloca uma semente de dúvida no coração de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só. Então ele não fala assim da árvore do bem e do mal. Ele fala, Deus falou para você não comer de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher, versículo 2, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então, olha só, ela já acrescentou algo à palavra do Senhor. Prestou atenção?
Então, o que eu vejo aqui? É muito legal quando a gente começa a parar para prestar atenção nos detalhes. Deus falou para Adão, lá no versículo 2, no 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está plantada no meio do jardim. Lembra que no meio do jardim estão plantadas as duas árvores, tanto a da vida como a do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala para Adão, então, não coma. Quando Adão passa isso para a mulher, ele já não fala isso só. Ele fala, não come e olha, nem toque nela. Então, tipo assim, não chegue nem perto dela. Ele já acrescentou algo. Então, e ela fala, não, a serpente joga a semente da dúvida. Ela fala, não, podemos comer do fruto da árvore, do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente já começa a lançar seu veneno, né? Olha, morrer certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente pode tirar várias conclusões que, tipo assim, por que Deus não já o tornou conhecedor do bem e do mal? Porque eu acredito que é tudo um processo, né? Deus talvez em seu esplendor faria eles conhecer todas essas coisas com o tempo. Mas ali ele foi adiantado. E estudando um pouco, cara, eu vi umas coisas assim bem interessantes. Por que Deus, então, né, a gente questionou isso ontem, coloca essa árvore ali? Por que ele coloca a árvore do bem e do mal? Por que ele só não coloca a árvore da vida? Por que Deus permite que Satanás use a serpente para enganar Adão e Eva? Como eu disse ontem, qualquer criança, Deus, ele quer que o ser humano o deseje, escolha ele. Então, quando Deus coloca essa árvore ali no meio, sabendo que o homem ia comer, mas ele tem o desejo de que a gente tenha, é o que a gente começa a ver aqui sobre livre-arbítrio, sobre escolha. Ele falou para Adão não comer e falou a consequência do que aconteceria se comesse. Assim como Eva declarou aqui, não, se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente, então, ela fala assim, olha, vocês não vão morrer. Então, a primeira preocupação já foi eliminada. Olha só, e vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E a serpente, ela mente aqui, engana a Eva, a mulher, porque eles já eram semelhante a Deus. Eles esquecem o momento da criação que Deus faz eles, imagem e semelhança de Deus. Então, aqui, a serpente está enganando Eva de várias formas. Ela fala que vocês não morrerão. E ela fala, e vocês serão semelhantes a Deus, mas eles já eram semelhantes a Deus. E aquilo, então, aquela semente começa a criar raiz dentro de Eva. E esse desejo, então, de ser semelhante a Deus. Imagina só, eles tinham a presença de Deus todo fim da tarde. Deus era presente, andava com eles no jardim. E mesmo assim, eles queriam ser maiores, queriam ser como Deus. E isso foi implantado ali dentro, este engano, que
é da vontade de Deus. Cara, nada acontece sem que Deus saiba e sem que Ele permita. Esses dias eu ouvi um testemunho muito legal de um cara falando assim, olha, foi do Jonatas Neme. Deus conhece os nossos corações. E Ele sabe que se Ele responder todas as nossas orações, nós cairemos e pecaremos. Lembra que quando Satanás tentou Jó, Jó era um homem próspero, com 10 filhos, terra, gado, cara próspero. E Satanás, quando ele estava na assembleia com o Senhor, ele falou assim, também, Senhor, dá tudo para ele, deixa eu tirar tudo para ver se ele continua te adorando. E aí Deus permite. E Satanás tira tudo, toca no corpo dele e ele fica enfermo, mas não toca não tira a sua vida. E não toca na sua vida, que é a mulher dele. E aí, a gente tem, então, hoje, ao contrário. Hoje a gente passa por dificuldades financeiras, alguns, né? Vamos trazer para essa linha de raciocínio. Senhor, eu queria tanto ser próspero, ter riquezas e tal. E aí agora o jogo de Satanás é o contrário. Dá riqueza para ele, para ver se ele não abandona o Senhor. Então, muitas vezes a gente não tem todas as riquezas e as prosperidades que a gente deseja e vê nos outros, porque Deus sabe que na hora que Ele der, você vai virar as costas para Ele. Você vai se achar autossuficiente. Então, a serpente está dando para Eva aqui algo que talvez aquilo já queimava em seu coração. Pode falar, Diego. Sabe o que eu acho interessante, Éder? Que a serpente, ela fez de uma forma, e isso eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Porque a serpente não chegou para a mulher e falou assim, olha, escuta, então daquela árvore você não pode comer. Não, ela fez uma pergunta aberta. Falou, então quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma dos frutos das árvores? E aí a Eva falou, não, nós podemos comer de qualquer uma. Nós só não podemos comer daquela árvore. Quando Eva foca naquela árvore, porque ela assim falou, entende? É como se ela tivesse, ela mesma, percebido que, olha, então existe uma coisa que eu não posso, vamos dizer assim. Ela percebeu, tanto é que nós vamos ler logo em seguida, que está ali falando, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha só, a árvore estava lá, sempre esteve lá, e ela não tinha percebido o quão agradável era ao paladar. Mas quando a serpente fez a pergunta para ela aberta, vamos dizer assim, e ela focou, a própria mulher focou, e realmente havia um impedimento, vamos dizer assim, esse impedimento gerou uma curiosidade. É como a questão da gente negar aos filhos. Olha, não ponha o dedo na tomada. E aí gerou a curiosidade. Entende? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas vidas, porque hoje, às vezes, não vem uma coisa assim, falar, então o senhor é o seu pastor e você tem tudo o que você quer, né? Que é o que muitas vezes algumas perguntas de pessoas não cristãs, né? E aí você para pensar, aí você fala, não, bem, tem uma coisa que eu ainda não tenho, sabe? E aí, ao pensar isso, você foca naquela questão e aquilo começa a te corroer por dentro. Então, é isso que acho que esse ponto a gente tem que trazer para as nossas vidas e tomar um cuidado, porque, na verdade, o Senhor, Ele é o nosso pastor e de nada nós sentiremos falta. Só que se a gente declarar ou falar que, tá, não, mas tal coisa eu ainda estou esperando a ser agraciado pelo Senhor, ou tal coisa,
né? Ah, o Senhor não permitiu ainda ter um filho. Ah, o Senhor não me permitiu ainda. E se você focar nisso, isso pode ser o caminho para você cair. Só quero. E é interessante você falando isso, cara, me veio na cabeça na hora, assim, trazendo para o nosso contexto. Eu costumo dizer, para quem trabalha com internet, trabalha com imagens e tal, eu costumo chamar de clickbait, que é você ver algo que é atraente aos teus olhos para que você clique ali. Então, tipo assim, vamos trazer. A gente sabe que, que eu quero usar a palavra para não ser derrubado. A gente sabe, então, que a nudez ela não é interessante. Ela vai nos levar para um pecado. Ou então a própria fofoca vai nos levar para o pecado. E aí, quando você começa a navegar no YouTube, lógico, ele é educado para te mostrar o que você tem assistido. Mas mesmo assim, no meio de um carrossel de coisas, ele sempre está jogando coisas novas ali para que você se interesse. Então ele está jogando conflitos, ele está jogando. E aí as pessoas usam desse clickbait para que você clique ali. Quantas vezes você já clicou num vídeo e não era nada daquilo? Ou então numa notícia. Cara, eu tenho uma raiva disso, velho. Eu tenho aquelas notícias no celular que o próprio Google entrega. Aí você lê a matéria, você clica, não tem nada do que tá ali no texto, cara. Tipo assim, eu recebo muito no meu celular sobre futebol, por exemplo. Ah, eu sou palmeirense, o técnico do Palmeiras vai sair. Aí você clica lá, você vai ler, não tem nada a ver, ele vai sair para almoçar com alguém. Não tem a ver com. Cara, aquilo é o que a gente chama de clickbait. E é o que o Diego acabou de falar, o que a serpente fez. Ela jogou a árvore na cara de Eva. É como se Eva. Como se aquilo, todas as outras árvores sumissem e só aquela aparecesse. Ela crescesse, aquilo gerou desejo, aquilo gerou curiosidade. E o clickbait é isso, que a gente chama, né? É aquela foto, aquela imagem que te gera curiosidade para ver o conteúdo. E esse conteúdo vai te derrubar. Esse conteúdo não vai ser agradável. Esse conteúdo vai ou te deixar irado, ou vai fazer sua língua formigar, porque você vai querer fofocar. Por exemplo, quando houve o prêmio Multishow, né? Que o auge daquele momento do prêmio Multishow não era a Priscila, era a Ludmilla. Não sei se vocês vão lembrar disso, porque 2 dias antes ela teve a prova de Fórmula 1 e ela não soube cantar o hino nacional. Então, no prêmio Multishow, quando o microfone foi dado a ela para cantar a música dela, ela catou o microfone e cantou o hino nacional a capela. De verdade, eu acredito que tinha alguém soprando no ouvido dela, mas não importa. Só que aí, do nada, 2 dias depois, isso já virou história, já esqueceram disso. E o foco do crente foi porque começou a aparecer as fotos da Priscila, com aquele cabelo vermelho, sem sobrancelha, com aquela aparência assim que ninguém esperava. E aí ela virou o foco da fofoca e da conversa, cara, por semanas. Até hoje, se você anda no YouTube, você ainda vê algumas coisas. Então, no que estamos focados? Focados em Deus, em ouvir da sua palavra, em conhecê-lo mais, ou focados na fofoca gospel? Eu acho muito massa que uma vez acho que foi o Pablo, na época que ele estava em campanha para presidente, ele participou de um programa no YouTube, de um canal chamado Fuxico Gospel. Cara, ele deu uma no cara, ele falou, velho, primeiro que seu canal já tá com o nome errado, Fuxico. Fuxico é de fuxicar, é de fofoca. E a palavra fala que isso não é de Deus. O cara ficou meio sem norte. O cara, não, quem faz pergunta aqui sou eu, não é você. Mas é isso, então precisamos estar atentos, assim como Eva não ficou atento ao clickbait quando a cobra jogou isso no colo dela, então seus olhos cresceram, né?
Então, no versículo 6, quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável. Ontem, eu postei um videozinho curto da leitura, e eu coloquei a cena lá do filme de Noé, e lá, a hora que mostra o fruto, assim, cara, é muito massa, que o fruto ele tá pulsando, como se fosse um coração, tá ligado? E vamos continuar. Desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Eu vou fazer uma piadinha, gente, para a gente descontrair um pouquinho. O Jonathan Nemer descobriu que esse fruto é coco, porque ela tomou e depois comeu. Ele falou que o fruto é o coco, porque ela tomou, né? O único fruto que você toma e come é o coco. Mas então Eva, ela desejou aquilo, ela se aproximou da árvore, ou ela já estava próxima dessa árvore, ela tomou do fruto e comeu. Sabe o que é interessante? Ela tomou, comeu e o deu ao seu marido. A gente tem aquela visão de que Adão não estava próximo. Eu acredito que Adão estava próximo e foi submisso, ele ficou quieto, porque ele também desejava comer daquela árvore. Eu gosto muito do Cláudio Duarte, ele fala assim, a hora que a Eva desse o fruto para ele, ele ia falar assim, espera um pouquinho, deixa eu falar com Deus aqui, ó Deus, a mulher que o Senhor me deu do fruto para comer, o que o Senhor quer que eu faça? Mas ali Adão também desejou. E aí, eu estava ouvindo uma mensagem ontem e a pergunta é, se fosse você? A gente gosta muito de julgar Adão. A gente fala assim, não, quando eu chegar no céu, Adão vai ver comigo, porque nós sofremos por causa de Adão. E se fosse você? Comeria do fruto também. Comeria do fruto também. Está enraizado esse desejo, essa curiosidade dentro do homem. Comeria também, cairia também. O único que não faria e não fez foi o primeiro Adão, criado desde o princípio. Quando a gente fala assim, a gente chama de Jesus de o segundo Adão, né? E se você começa a estudar, não, ele foi o primeiro Adão. Porque nós fomos criados à sua semelhança. Então, para a gente ser criado à semelhança de alguém, esse alguém já existe. Então, Adão, que na verdade é o homem, né, a humanidade, varão, Adão ali, ele foi uma cópia de Cristo. Então, Cristo já foi o primeiro Adão. E ele foi o único que conseguiu cumprir e obedecer ao Senhor. Então, Adão, eu creio que ele estava ali, do lado. Ele foi conivente com o que ele viu. Ele desejou também, assim como Eva, e comeu, então, do fruto também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira e para cobrir-se. Lembra que eu falei que por eles serem luz, eles não se viam? Então, eles não sentiam vergonha? Ao momento que comeram, caraca, no momento que comeram do fruto, a morte física não veio, mas o espírito se desligou. Podemos dizer que no momento disso, essa luz se apagou. Então, toda aquela glória do Senhor que os envolvia sumiu. Então, quando os olhos se abrem, eles se veem. E se vê, e vem a vergonha. Como que pode vir vergonha de algo que você nem sabe o que é? Então, naquele momento veio todo o conhecimento realmente do mal,
Aquela glória do Senhor que os revestia se apaga. O espírito sai. Então há uma morte real, que é espiritual. Então eles vão tentar se esconder, eles se cobrem. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, isso é o fim da tarde, esconderam-se da presença de Deus. Cara, isso aqui é muito forte, porque a Gênesis, ele é incrível, cara. A gente precisa prestar atenção sempre em tudo, então a gente acaba decorrendo mais. Mas olha só, quando estamos em pecado, a gente não se aproxima, a gente se afasta de Deus. Adão e Eva perceberam que tinham cometido um erro. Eles tinham desobedecido ao pai. É igual uma criança, quando ela faz o que a gente pede para não fazer, ela se esconde. Então Adão e Eva se escondem, eles saem da presença do Senhor. Então precisamos ficar atento. Quando caímos no pecado, não podemos fazer como Adão fez. Cara, eu pequei, eu cobicei algo que não era meu. Aí eu me afasto do Senhor. Não, quando pecamos é aí que devemos ir de encontro com o Senhor, arrependidos desse pecado, e se entregar ao Senhor, para que haja transformação, arrependimento e cura. Não podemos fazer como Adão, fugir do Senhor quando há o pecado. Então Adão fugiu, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? É interessante, né? Deus, em toda a sua onisciência, pergunta: aonde está você? Não é que Deus não sabia o que tinha havido e o que tinha acontecido, mas ele sabia que Adão tinha fugido dele. Adão tinha se escondido do Senhor. Então, quando Deus faz essa pergunta, aonde está você? Não é que Deus não sabia. É que Deus queria a resposta do homem, Deus sentiu que o homem fugiu da sua presença. Lembra? Livre-arbítrio? Escolha. Deus deu uma escolha para Adão desde o início. E ele escolheu se afastar da presença do Senhor. Versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Aqui entra a morte, entra o medo, entra o pecado, entra tudo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Então, Deus já joga para Adão a escolha de responder a verdade. Só que Adão, em vez de falar: Senhor, ninguém me disse, eu vi que estava nu porque comi do fruto que o Senhor me proibiu. Me perdoa. O que Adão faz? Versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então para a mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só, a desculpa começou. O mal já entrou neles. Olha que loucura.
no momento em que o espírito sai deles, a humanidade já entra dentro deles e a mentira, a desculpa já começa a fluir neles. A acusação, olha, foi a mulher que você me deu. Senhor, olha a palavra de Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor é culpado por eu ter comido do fruto. Porque enquanto eu estava sozinho e o Senhor não tinha me arrumado essa mulher, eu não tinha desejado o fruto e não tinha comido. Mas o Senhor é culpado porque o Senhor me deu essa mulher, e essa mulher foi lá, pegou do fruto, comeu e me deu e eu comi. Porque ela é companheira, o Senhor colocou ela para estar comigo. Então, Adão quis tirar a culpa dele por ter comido e desobedecido, e colocou a culpa não só na mulher, mas colocou a culpa em Deus. E aí a mulher também não foge do que Adão fez. Olha, a serpente me enganou. Esse animal que o Senhor criou e colocou aqui no meio do jardim entre nós, é ela que me enganou. Ela falou tantas coisas, me fez os olhos brilharem e desejarem esse fruto, ao ponto de eu comer. Eva faz igualzinho a Adão, a culpa é do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse criado essa serpente, ela não teria me enganado. E aí então, Deus continua. Então o Senhor declarou à serpente, olha só, Deus não pergunta para a serpente. Olha o cuidado que Deus tem com a humanidade. Como somos importantes para o Senhor. Deus questiona Adão e Deus questiona Eva. E quando Eva joga a culpa na serpente, então o Senhor Deus declarou à serpente. Deus não vai lá. Serpente, por que você fez isso? 14. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você em todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Isso aqui é bem interessante, viu? A gente precisa pensar muitas vezes o que é este pó que a serpente comerá todos os dias da sua vida. E nada mais é do que a humanidade. O homem é feito do quê? Do pó da terra. E o Senhor fala que ela vai comer do quê? Do pó da terra. Então, o alimento de Satanás é a humanidade. Quando a humanidade morre sem o Senhor, ele se alimenta deste pó da terra que somos nós. Éder, como assim? Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse, quando, se eu não me engano, 12 ou 13, essa serpente, ela vira um dragão. Imagina uma serpente virando um enorme dragão. Lá fala assim, esse é o dragão tal que é a antiga serpente. Então, de tanto se alimentar da maldade da humanidade, do pó da terra, aquela pequena serpente se tornou em um dragão. Então, isso é bem interessante quando Deus fala que comerá do pó. A gente tem essa ideia de porque a serpente se rasteja, né? Provavelmente existe aquela linha de ideia também de que a serpente tinha pernas, né? E que Deus tira as pernas dela para ela se arrastar com o seu ventre e comer, então, do pó da terra por toda a sua vida. E esse pó, então, muitas vezes a gente fica pensando que é poeira mesmo, terra, areia, poeira. Cara, a gente está falando aqui de Satanás. Não está falando de uma cobra comum. E que ela vai crescer e virar um dragão de tanto pó que ela comeu. Agora a gente vai ler aqui Gênesis 3:15, que é o centro, cara, o início de tudo. Porém, inimizade. Isso aqui eles chamam de proto-evangelho. É o início do evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá
o calcanhar. Então aqui a gente já está vendo Satanás recebendo a notícia de que Jesus iria destruí-lo. Só que até então, lembra, quando Deus disse, haja luz, foi a sua primeira criação e ele trouxe para ele. Então, Pai, Filho e Espírito Santo se tornam um, né? Essa luz, Cristo, o Deus vivo, Deus próprio. E aí a gente tem, então, toda a criação do restante. Então, Deus cria os céus, né? Cria o céu onde ele vai habitar, depois cria o segundo céu, todo o seu exército, né? Seus anjos, depois cria a terra, os animais, os seres viventes e depois a humanidade. Então, se você parar para pensar, Satanás não sabia quem era o filho, porque o filho estava no pai. E se a gente, cara, isso veio agora, se você parar para pensar, não é o Deus Pai que está aqui dando esse castigo e questionando Adão e Eva. Lembra-se que o homem nenhum nunca viu a Deus Pai? Então era o próprio Jesus falando sobre ele mesmo, que ele, por causa deste pecado, um dia teria que sair da sua glória e nascer do ventre de uma mulher. E que ele pisaria então na cabeça da serpente e a mataria, e mesmo assim ela ainda tentaria feri-lo, que é a cruz que a gente conhece hoje. Então o próprio Jesus já se declara o que vai acontecer no futuro. Versículo 16, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comera. Olha que interessante, Deus não fala isso para a mulher. Ele dá o castigo para a mulher, por causa do que ela fez. Mas ele não fala isso para a mulher. Olha só, ele coloca o castigo sobre o homem por ter comido do fruto, do qual eu lhe ordenara que não comera, visto que você deu ouvido, não a mim. Olha só, você, em vez de me obedecer, escolheu obedecer à mulher. Da onde que eu quero concluir com isso? Salvação individual. Escolhas individuais. Entre Deus e a sua esposa e filhos, fique com Deus. Lembra-se que pode chegar o tempo onde a gente vai ter que escolher entre esposa e filhos e servir a Deus? Já chegar não, né? Isso já acontece em alguns países, aonde ou você nega a Cristo ou sua esposa morre, e o cara permanece no Senhor, vê sua esposa e filhos morrer e depois morre. Então, em primeiro lugar, Deus. E aqui o que acontece? Adão, em vez de ouvir e obedecer a Deus, ele preferiu ouvir e obedecer a sua mulher. E com isso, trouxe a ele algo, um castigo. Trouxe para ele, então, a maldição. Continuando. Visto que deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Castigo sobre a terra. Lembra que a gente leu que a terra clama pela volta do Senhor? Porque o pecado do homem não castigou apenas o homem, castigou toda a criação. Então, por isso, olha que loucura. Por isso que os animais se voltam contra o homem. Lembra que ele tinha domínio sobre todos os animais selvagens e os animais domésticos? A gente considera
Vou dar um exemplo simples. O cachorro é um animal doméstico. Chega um estranho aqui para ver o que acontece. Vai com Deus, Rose. O meu é uma porcaria. Ele vai fazer festa. Mas pega um cachorro bravo. Então, maldita é a terra por sua causa. Então toda a terra pagará e toda a terra terá inimizade com você. Você vai conseguir dominar algumas coisas, mas tudo sofrerá, vocês sofrerão. E ele continua: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E é interessante quando Deus coloca com sofrimento, por quê? Lembra que quando Deus cria o homem, então ele coloca o homem no jardim, o próprio Deus faz as árvores frutíferas crescer? Então o único trabalho que o homem tinha de cuidar do jardim e para comer era levantar a mão, pegar a fruta e comer, ou abaixar, tanto faz. Já estava ali. Agora, por causa do seu pecado, a terra virou seca. A terra virou maldita. Então agora, para você se alimentar, você terá que pagar um preço. Você terá que trabalhar. Por isso que o trabalho nosso, ele é o castigo de Adão. 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Visto que dela foi tirada. De novo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Consegue ligar? Pó e pó. Serpente vai se alimentar do pó. Quem quer pó? Nós. Então, tipo assim, tínhamos eternidade, éramos seres de luz, não morreríamos, seríamos eternos. Mas então, com a queda do homem e o seu pecado, essa luz sai, que é o Espírito, e viramos então, voltamos a ser pó. E o castigo é, para você se alimentar agora, você vai ter que trabalhar. E esse trabalho não será agradável, porque a terra vai lhe dar espinhos e ervas daninhas. Você terá muito trabalho para se alimentar. Por isso que o trabalho não é prazeroso, ele se torna um castigo. Porque mesmo que você trabalhe, aquilo não te agrada. Porque ela nem sempre vai te dar o alimento que você quer, muitas vezes vai te dar espinhos. Você acha que está crescendo algo para você se alimentar e vai ver erva daninha, é espinhos para você se machuca. E com o suor, então isso vai dar muito trabalho, você comerá o seu pão. E da terra e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Lembra-se? Só agora, depois da queda, que Adão dá nome para sua mulher. E Eva é aquela. Deixa eu ver se tem aqui para eu não falar, vamos ver se eles falam sobre isso. Adão dá o nome à mulher depois de ouvir o julgamento de Deus contra ela. Versículo 16. Eva, o nome em hebraico é Havan. Sugere o papel único de mulher, uma vez que soa como a palavra hebraica que significa dar vida. Olha que louco. Avan. Adão, depois do julgamento, ele descobre então que a mulher, caraca, a vida que vai salvá-los vai vir dela.
Então Adão está vendo aquela mulher que foi castigada junto com ele e a vida que vai salvá-los, que vai tirá-los desse castigo, vai vir da mulher. Então Adão dá um nome a esta mulher, Eva, porque a vida vem de você. Você é a única capaz de dar a vida. Então, Eva significa dar a vida. Pois ela seria mãe de toda a humanidade. Existem estudos científicos que tem três linhas dentro do DNA que está em toda a humanidade. Eu não vou saber explicar exatamente, mas essas três linhas estão em toda a humanidade. Eu não sei como que eles chamam, mas são três que em toda a humanidade tem. Então, e isso faz com que a gente entenda que viemos todos de uma única mulher. E o DNA, ele mostra isso desde a criação. Então por que tem três linhas diferentes? Porque Noé teve 3 filhos e 3 esposas. A partir deste momento, nós nos ramificamos de Noé, das suas noras, né? E existem, então, essas 3 linhas dentro do DNA que também nos traz a uma só, que é a própria Eva. Pois ela será a mãe de toda a humanidade. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha que louco. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Existem algumas coisas aqui bem interessantes. Eu aprendi esses dias e vou passar para vocês. A gente compreende e faz como quiser. Isso também não vai fazer diferença nenhuma em nossa salvação, mas tem a ver com conhecimento. Então existem 2 possibilidades aqui. A gente não está vendo aqui que o Senhor, então, matou um animal e fez roupas para Adão e Eva. Não está escrito isso. Mas os comentaristas muitas vezes podem jogar isso, né? Elas protegeram Adão e Eva do mundo hostil, do jardim que separa. Elas também marcaram sua separação e a vergonha que a perda da inocência os trouxe e tal. Deus teve que matar alguns dos animais que criou para fazer essas roupas. Não está escrito isso aqui. Mas é nos ensinado dessa maneira porque é o que a gente conhece. Roupas. Embora esse texto não mencione o perdão ou o sangue, assim como o texto de Levíticos o faz. É compreensível que muitos encontros aqui uma antecipação dos sacrifícios de animais para perdão do pecado até o sacrifício de Cristo na cruz. Então, a maioria dos teólogos vai trazer o quê? Então, que por causa do pecado de Adão e Eva, houve o primeiro sacrifício de animais para se criar roupas para Adão e Eva. Mas o que eu ouvi esses dias e achei muito interessante para colocar dentro disso é que o Senhor fez roupa de pele e com eles vestiu Adão e sua mulher. O que nós temos hoje? Eles não eram seres de pele igual a gente tem. Eles eram seres de luz. É curioso isso. Posso estar errado? Posso. Mas é interessante pensar. Aqui o Senhor não está falando que matou animal, costurou e fez uma roupa. E fez roupa de pele. Se a gente parar para pensar que éramos luz, e luz ela é palpável, lembra-se que não existe só essa luz que a gente vê que clareia.
mas existem todos os tipos de luz, e o homem, assim como Cristo é luz, o homem era luz porque ele era a semelhança de Deus. Lembra-se que Deus não tinha pele. Hoje nós temos o quê? Cristo como o homem, com pele e seu corpo glorificado ao lado de Deus Pai. Então, isso é uma conjectura, algo para a gente pensar que essa roupa de pele que Deus deu a Adão e Eva foi a pele que a gente tem. E essa pele, ela vira pó, ela se desfaz. E no futuro, na eternidade, ela será então glorificada e voltará a ser luz, como era no jardim. Por isso que quando Paulo fala que o corpo glorificado ele é maravilhoso. Então aqui é uma ideia. Pode ser o sacrifício do animal, como a gente sempre aprendeu nas EBDs e na vida, como pode ser algo mais profundo, que Deus então nos revestiu com esta pele, que ela se desfaz na presença do Senhor. Lembra Moisés no monte, a pele querendo voltar a ser luz, ao ponto do seu rosto vir brilhando como luz, porque estava no Senhor? 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Não se deve permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre em pecado. Isso não está na Bíblia, eu estou colocando. Mas a ideia, eu acredito que era essa. Como agora o homem está em pecado, não permita que ele coma do fruto. Apesar que eu, Éder, acredito que eles já haviam comido deste fruto, por isso que eles viveram 930 anos, Adão viveu. Por isso que eles tinham essa longevidade. Versículo 23. Pois, por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Interessante. Querubins. Essa cena final associa ainda o Éden com o tabernáculo no caminho. Espada aponta que todas as direções para que não haja maneira de entrar no jardim. Guardando o jardim, os querubins usavam um papel que anteriormente havia sido delegado ao homem. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. O que está vindo na minha mente aqui? Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins. Então, quem guarda o jardim é a espada flamejante, e não os querubins. Os querubins foram colocados no jardim. Deu esse entendimento? Eu vou estudar mais sobre isso, que ficou agora na minha cabeça. Porque eu sempre imaginava um querubim com uma espada de fogo na sua mão. Mas aqui está falando, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então não é o querubim que está guardando, e sim a espada. Ah, Éder, que loucura. Ué, loucura é ver uma roda cheia de olhos. Loucura é ver um ser com 4 cabeças e 6 asas e olhos para todo lado.
Loucura é você pensar os tronos, os anjos que estão mais perto de Deus, eles são menos humanoides do que a gente imagina. Quanto mais perto de Deus, mais transformados em seres espetacular eles são. Então, nada me impede de imaginar uma espada flamejante, flutuando e cuidando da entrada do jardim. Deus faz o que ele quiser e como ele quiser. E eu, pelo menos, esse sentido que o português está me dando, eu vou procurar mais sobre isso, mas que os querubins foram colocados para cuidar do jardim, dentro do jardim. E essa espada estava do lado de fora, cuidando o caminho para a árvore, cuidando da entrada, para que Adão e Eva não voltassem. É interessante esse final. Eu gosto muito de um, ai, como que chama? Sumiu a palavra. De um apócrifo que chama A Caverna de Adão, e ele relata o que acontece logo depois disso, porque aqui a gente já vai entrar em Adão e Eva e os seus filhos. Mas esse apócrifo, né, que chama A Caverna de Adão, vai mostrar o cuidado de Deus com Adão e Eva depois que os expulsa do jardim. Você imagina, Adão e... É que a gente não para pensar nessas coisas, mas você imagina Adão e Eva, filhinhos do papai, né? Não precisam plantar, não precisam fazer nada, a comida estava em suas mãos, os animais os obedeciam. E, de repente, eles são expulsos de tudo isso. É a mesma coisa de você pegar sua criança de 5 anos de idade e mandar ela embora da sua casa, fechar o portão e largar ela lá fora. É um mundo selvagem. Então, Deus continua cuidando de Adão e Eva. Ele em nenhum momento falou assim, agora eu vou os abandonar. Vocês pecaram, agora vocês que se virem. Não vou mais andar com vocês, vou abandoná-los. Não, Deus continuou presente. E eu acredito que o arrependimento dos dois foi muito grande também. E aí, nesse apócrifo, ele é bem interessante que eu falo para a Márcia que lendo esse apócrifo, a gente vê as primeiras pessoas depressivas da humanidade foi Adão e Eva. Porque a depressão, se a gente estudar lá a fundo, ela é a saudade de algo que tínhamos e o desejo de ter aquilo e não vamos ter. E aí, como a gente deseja algo que tínhamos e a gente não consegue ter, a gente entra em depressão. Ansiedade já é algo pensando no futuro, algo que a gente pode ter. Então, imagina Adão e Eva desejando voltar para o jardim. Se eles não tivessem um desejo de voltar para o jardim, Deus não teria colocado a espada flamejante na sua entrada. E nem os querubins para cuidar do jardim. Então, provavelmente, Adão e Eva tentaram voltar para dentro do jardim. E Deus colocou, é bem interessante que ele fala assim, colocou a leste do jardim. Então, Adão e Eva foram colocados também num local da terra aonde nem a brisa da água que corria pela árvore da vida os alcançasse para que eles não experimentassem. Então, nesse livro nessa história é bem interessante, então, que Adão e Eva eles tentam voltar e se arrependem, mas Deus não coloca eles de volta no jardim, mas coloca eles numa caverna e os protege. Então, Adão fala um negócio bem interessante, é algo que a gente vê, quem assistiu o Gênesis da novela da Record, quando Adão vai fazer carícia no cavalo, ele fala com o cavalo, ô meu amigo, e o cavalo dá uma patada nele, ou sei lá, mas o cavalo inclina e sai brigando, tipo assim, perdeu o domínio. E nesse apócrifo é bem interessante que ele fala assim, Senhor, todos os animais lá fora desejam nos matar. Todos, tipo assim, cara, eles perderam o que a gente perdeu e eles estão irados com a gente, desejam nos matar, virou alimento, na verdade, né? O homem virou alimento para esses animais. O domínio se perdeu, o governo do homem se perdeu sobre a terra. E aí, dentro desse apócrifo, Deus fala que Deus proíbe os animais de atacar Adão e Eva. O cuidado de novo.
E Deus vai cuidando deles o tempo todo. Cara, é maravilhoso. Mas uma parte que eu sou apaixonado é quando tem vários diálogos entre Deus e Adão, e Deus sempre clamando ao Senhor. E chegar à noite, imagina, eles não tinham luz, eles não conheciam o fogo. E eles estão dentro de uma caverna no livro conta que estava um de frente para o outro, eles se ouviam, mas não se viam de tanta escuridão. E nessa Adão levanta sua cabeça e fala: Senhor, quando estávamos no jardim, eu olhava para cima e via o Senhor sentado no seu trono, no seu reino, os seus anjos, eu via coisas gloriosas. Mas agora eu olho para cima e a única coisa que vejo é escuridão. E Deus responde. Deus fala assim: olha, você hoje não consegue mais ver por causa do pecado, a sua visão foi limitada. Então agora você não tem mais visão do mundo espiritual. Por causa do seu pecado, a sua visão foi limitada. E ali Deus continua cuidando deles, ele traz o fogo, traz várias coisas. Bom dia, Lucileia. Traz várias coisas, então, ali para Adão e para Eva, e começa a cuidar deles. E tem um momento que eu acho muito massa, porque Deus traz um fruto do jardim para eles. Ele fala que eu acho que no livro está um figo, que é pequeno, mas esse figo tem o tamanho de uma melancia. Então me faz pensar também que eles eram grandes e se diminuíram quando perdeu a glória do Senhor, né? A essência do Senhor. E é bem interessante porque ali também mostra eles querendo voltar para o jardim e os anjos se preparando para a batalha, porque lembra-se que em Hebreus falam que o homem foi feito à semelhança do Senhor e um pouco menor do que os anjos. Mas ele tinha a presença do Senhor, ele era igual ao Senhor. A gente conversando sobre isso, a Márcia até comentou, é por isso que Satanás teve inveja do homem, da humanidade. Porque os anjos não eram semelhança do Senhor e nós somos criados à semelhança do Senhor. Nós fomos criados luz como o Senhor. Então, é bem interessante. É um apócrifo, mas a gente pode tirar algumas coisas boas, pegar algumas coisas que é muito viagem e tirar de lado, mas é o tempo todo Deus cuidando de Adão e Eva, Satanás tentando eliminá-los, tentando matá-los, a terra tentando matá-los, eles tentando morrer para ver se voltavam a Deus. É uma história bem legal, cara, de se estudar, de se pensar. Lembrando que apócrifo muitas vezes é o oral, que não foi a Bíblia. Éder, devemos atender como verdade? Não, mas podemos pegar como curiosidade e tentar pensar, a Bíblia não relata. Você acha que Adão e Eva já saiu, Adão já pegou uma enxada, já começou a cultivar a terra? Cara, eles perderam a essência, eles perderam o jardim. Você acha que eles não entraram em depressão? Você acha que eles não desejaram voltar? Você acha que eles já não se arrependeram? Você acha que os animais não tentou matá-los? E como que eles sobreviveram? Eles não tinham armas. Eles eram pele, lembra? Então Deus teve que fazer muitas coisas ali no início para preservar a humanidade, para que Adão e Eva fossem preservados os seus filhos, até chegar ao ponto de crescer e já era. Para pensar. Noé e seus filhos. Lembra-se, Noé colocou os animais para dentro da arca. Então ele colocou um casal de cada animal selvagem. Então ali tinha animais que poderiam atacá-los. Mas a ordem de Deus foi não atacar. Então esses animais entraram e não atacaram. E não atacaram. Se a gente parar e visualizar
eu acredito, a gente vai ver aqui, mas o homem só é autorizado a comer a carne depois do dilúvio. Será que os animais também não foi a mesma coisa? Os animais poderiam atacar o homem e o feri-lo por serem selvagens, por não ter mais o domínio. Mas será que os animais só não começaram a se alimentar de carne de outros animais também depois do dilúvio? Porque a gente vê aqui em Gênesis, quando Deus fala que os animais selvagens e os domésticos iriam se alimentar das plantas. E quando o homem é autorizado a comer da carne dos animais, será que neste momento também isso tudo a gente está aqui, estou aqui pensando, que também foi autorizado a esses animais a comerem, a se tornarem, como os felinos, se tornarem carnívoros? Mas acredito também que não foi imediatamente, porque senão como que a espécie cresceria, né? Pode ser talvez assim por uma seca, por algo que atingiu a região, que é onde a única coisa que sobrava para aqueles animais comer era outros animais, e isso os torna carnívoros? Eu não sei. Eu estou conjecturando aqui. Mas então a gente tem essa coisa muito estranha, e a gente então tem Deus tirando Adão e Eva do jardim que ele criou. Agora Adão se vira para criar o seu próprio jardim. Mas é maravilhoso a gente olhar olhar com os olhos, que aqui quem está proclamando tudo isso, e principalmente quando ele proclama a sua própria essência, é o próprio Jesus. Jesus na presença de Adão e Eva, É isso mesmo. colocando a sentença por causa do castigo da desobediência. E olha só, quando Jesus fala lá em Mateus, se vocês me amam, vocês me obedeçam. Então é desde o princípio, cara, a obediência. Vocês querem continuar tendo tudo que vocês têm aqui, obedeça, não coma do fruto. Porque do dia que vocês comerem, vocês morrerão. A morte foi espiritual. Adão e Eva, então, se perdem nisso. E agora a gente tem o quê? Jesus proclamando o castigo. E ele também proclama a restauração, falando que ele mesmo voltará. Nascerá de uma mulher, pisará na cabeça da serpente e vencerá. E restaurará toda a terra. E a terra voltará a ser como era no princípio, como Deus planejou. E aí então sim, como que é a palavra? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Exato. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quando seremos santos? Só na eternidade. Só com o nosso corpo glorificado. Só no reino, então, seremos. Porque nós somos santos em busca de santidade, mas somos falhos. Continuamos a pecar. E a graça do Senhor nos perdoa e nos purifica. Mas, no final de tudo, fala que a cidade celestial virá como uma noiva. E Jesus entregará o seu reino ao seu Pai. E então veremos ao Senhor. Porque com o corpo glorificado, sem pecados, sem morte, sem dor, sem lágrimas, seremos santificados. Reis e sacerdotes do reino do Senhor. Então, cara, tudo, do início ao fim, tem a ver com Jesus, tem a ver com obediência e tem a ver com santificação. Então, Deus permite que o homem coma do fruto, para que ele tenha a escolha. Sempre foi uma escolha, comer ou não do fruto.
aceitar ou não ao Senhor, fazer ou não sacrifício, viver ou não de fé, ser salvo ou não ser salvo, sempre foi e sempre será uma escolha que temos que fazer, não uma vez só, não, é todos os dias. Assim como somos casados, escolhemos viver com a mesma pessoa todos os dias. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Escolhemos nos relacionar com Ele todos os dias. Você imagina como seria um relacionamento conjugal, onde o homem só vê sua esposa e a sua esposa só vê seu marido uma vez por semana durante 2 horas. Como seria esse casamento? Como seria esse relacionamento? Teria intimidade? Eles se conheceriam verdadeiramente? Ou seria algo bem superficial e bem raso? Nem no namoro é assim. E por que com Deus a gente faz desse jeito? Por que o nosso relacionamento com Deus são 2 horas no domingo? Tem que ser diário. Tem que ser todos os dias. E, se possível, o tempo todo. Estou trabalhando, Éder, mas a sua mente está em Deus. Estou fazendo almoço, sua mente está em Deus. Estou limpando a casa, sua mente está em Deus. Seu coração está nele. Isso é ter intimidade. Isso é o conhecer que Jesus fala. É andar com ele todos os dias. É um relacionamento. Trazendo para o contexto de quem gosta, nós não somos a noiva? Que noiva é essa que não tem relacionamento com o noivo? Que noiva é essa que não conhece o próprio noivo? Ah, Éder, mas a gente vai conhecer o noivo quando a gente for para o céu. Cara, não. O noivo já veio. O noivo já se apresentou. E o noivo fala que deseja ter relacionamento com você, intimidade com você, conhecê-lo, e fala para que você ande com ele. A gente precisa pensar nisso. Qual o nível de intimidade, de relacionamento e maturidade temos com o Senhor? Fechou? Show. A gente encerrou então Gênesis 3 maravilhosamente. Se alguém quiser, eu sei que está tarde, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa. Ou então vamos orar para a gente encerrar. Bom, bom. Bom, Fabiana, pode orar, por favor? Para a gente encerrar? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. E quão preciosa é a tua palavra, Senhor. E a cada dia a gente se conecta com ela, Senhor, através do estudo e da leitura, Senhor. E a gente vê quão maravilhoso é o Senhor, quão maravilhosa é a tua obra, Senhor. Quão maravilhosos são os teus planos para conosco, porque o teu cuidado, Senhor, o teu amor se faz presente, Senhor, na tua palavra e nas ações do Senhor para conosco, Pai. Tu és bom, Senhor, tu és bom o tempo todo. E tu sabes o que é o melhor para as nossas vidas, Senhor. E que o nosso coração, Pai, possa arder de desejo em conhecer-te, em aprofundar o relacionamento contigo, Senhor. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a estar estreitando e aprofundando esse relacionamento com o Senhor. Sim, Pai. Nós desejamos, Senhor. Ajuda-nos também a que outras pessoas possam desejar estreitar relacionamento contigo, Pai.
Nós queremos sim ser instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, e que teu reino cresça, Senhor, e que mais vidas, Senhor, possam também, ó Deus, buscar e alcançar essa plenitude de conhecimento do Senhor, da tua palavra e da tua vontade para conosco. Abençoa, pois, eu peço às nossas famílias, Senhor, cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa parentela, os nossos irmãos, irmãs, os nossos sobrinhos, Deus, os nossos pais. Senhor, tem de misericórdia, Pai, de nossas vidas. Se conosco, Deus, e nós cremos na tua presença conosco todos os dias. Oh, papai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, tu és bom. Vai à frente, Deus, eu peço, Senhor, daquilo que temos que fazer, daquilo que temos que resolver, Pai. E que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro e agradeço. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, cara. Que maravilhoso ver o cuidado do Senhor com o homem e com a mulher. E descobrir que Eva significa dar a vida. Então, que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra do Senhor.